gente, bom dia. Firmezas? Para quem não me conhece aí, meu nome é Rogério, mas o povo sabe que chama de Basílio, é apelido já de longa data aí, de longos carnavais, mas deixa isso em off, né, não são tão longos assim. Mas dou aula de matemática já aqui em Brasília, já faz um tempinho. Eu estou com 32 anos, eu comecei a dar monitoria com 18, com 20 eu entrei em sala de aula de forma efetiva. Né? E aí eu comecei dando aula no pré-vestibular, depois do pré-vestibular fui para concurso público e depois disso que eu fui entrar em ensino médio. Então eu fiz um caminho aí meio estranho, né? Já comecei logo dando aula para a galera de pré-vestibular e depois fui para concurso público. O lance é o seguinte, de onde que surgiu a reciclagem matemática, qual que é a ideia da reciclagem matemática, qual será o nosso objetivo, qual é o nosso objetivo aqui na reciclagem? A gente procura, quando a gente está dando aula, obviamente a gente muitas vezes tem edital para cumprir, tem matéria que vai cair na prova e, infelizmente, a maior parte dos alunos acaba apresentando uma dificuldade um pouquinho maior nas disciplinas das exatas. Se você chegar numa turma de ensino médio e perguntar, aí, quem curte matemática? Bicho, eu dei uma palestra recentemente, tinha uns 500 alunos no auditório. Quem gosta de matemática? Se teve 80 levantando a mão, foi muito. Ou seja, não chegou nem a 20%. E é natural isso, eu compreendo isso, por quê? Porque ao longo da nossa trajetória de estudante, vão ficando algumas lacunas. E essas lacunas nem sempre a gente tem tempo de retomar e preencher essas lacunas que foram deixadas. E aí vai virando uma bola de neve. Conforme você vai evoluindo, entre aspas, nos seus estudos, você vai tropeçando aqui, tropeçando acolá, e quando pensa que não, virou um monstro gigantesco na tua frente. E foi exatamente nessa linha que a reciclagem matemática apareceu, para acabar com esse papo. Qual é a ideia aqui? Aqui não interessa para mim qual é o seu nível de dificuldade. Não me interessa. Pode chegar com o nível que for. Teve pai de aluno perguntando para mim, meu filho tem dislexia, meu filho tem transtorno de atenção, meu filho tem problema com isso, meu filho tem problema com aquilo. Eu falei, pode mandar para lá. Pode mandar. Que lá a gente dá um jeito. Baseado em que eu falo isso? No ano passado eu tinha alunos aqui desse jeito, e esses alunos que tinham esse naipe de dificuldade, tiravam um na prova de física, eu estou falando física, eu não dou aula de física, nunca dei aula de física, mas tirava um na prova de física e de repente, depois de 4 meses aqui com a gente, estava tirando 7 e 8. Por quê? Eu ensinei alguma coisa de física? Nada, absolutamente nada. O que eu ensinei foi base em matemática. O aluno prestava atenção na aula, na escola, entendia tudo que o professor estava fazendo. Quando chegava na hora dele colocar em prática, vinha aquela velha frase, né, que com certeza todos aqui nessa sala, sem exceção, já se depararam com essa situação. Qual é? Poxa, quando o professor faz, eu entendo tudo, mas quando eu vou fazer... 100% dos alunos que estão aqui dentro já se depararam com essa situação alguma vez na vida. Aí você fala, professor, é praticamente toda aula de matemática, toda aula de física, principalmente essas duas, são os maiores traumas. No caso específico desta turma aqui que está começando hoje, essa turma foi uma solicitação de alguns ex-alunos, né, que conheceram a reciclagem matemática, sabiam como é que estava sendo feito o trabalho aqui e falaram, poxa professor, você poderia fazer uma turma para a galera que está querendo medicina, para a galera que está querendo um curso mais pesado, engenharia da vida, ITA, AFA, escola naval. Aí eu cheguei, rapaz, vamos ver então o que vai rolar. Aí o que aconteceu? O resultado da ESC saiu agora, né, recentemente, dia 11, entendeu? Por isso a gente postergou essa turma. Porém, outras 5 turmas funcionando à tarde e à noite já estão em pleno vapor, já desde o dia 3. E esta semana que eles estão começando a perceber, na realidade, na primeira aula a gente já percebe, vocês vão perceber hoje mesmo, vocês já vão sair daqui com a cabeça diferente da que vocês entraram. Mas
Agora, nessa semana é que o povo está falando, caramba, que raiva. Como esse negócio é fácil. Professor, o que você está trabalhando essa semana? Fração. Fração. Hoje o que a gente vai trabalhar? A gente vai aprender a somar hoje. Você fala, professor, eu sei somar. Sabe mesmo? Então vamos lá, vai. 57.948 mais 78.578 de cabeça. Professor, já até esqueci os números. Pois é, com o tempo você vai aumentar a sua capacidade de memória e mais do que isso, contas enormes como essas, vocês vão fazer em 10, 15 segundos sem usar um lápis sequer. Aí você fala para mim, pessoal, não acredito que eu vim aqui para aprender a somar. Calma que o objetivo não é só esse. A reciclagem matemática consiste em um treinamento com 2 meses de duração. Nesse treinamento você vai aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Vai aprender o que é a desgraçada da fração, quem foi que inventou o tal do MMC, que diacho é aquilo de MMC, por que eu tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, quem foi que inventou esse negócio sem graça, que eu apanho quase toda vez que eu preciso usar. Depois de aprender operações com frações, vamos aprender operações com números decimais. Ontem mesmo tinha uma aluna perguntando, professor, a gente vai aprender a fazer conta também com número decimal? Tipo, multiplicar por um número decimal? Eu falei para ela, sim. Só tem uma coisa, enquanto a gente está aprendendo número decimal, você pode não ter noção, mas você está aprendendo porcentagem do mesmo jeito. Mas não, pô, pensa que porcentagem é fazer regra de 3, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Para falar a verdade, nem regra de 3 é um negócio que existe. Como assim? Regra de 3 a gente usa para resolver tudo quanto é questão. Metade da prova do Enem é de regra de 3. O que é a regra de 3? Quem foi que mandou a gente multiplicar por cruzado? Que treco é esse, velho? De multiplica cruzado, faz o cruz credo. Que mané é cruz credo? Vamos entender o que é aquilo. Vamos compreender todas as etapas do processo de resolução de um problema. Todas, sem exceção. Se em algum momento durante este ano eu virar para vocês e falarem, galera, é assim, aí você vai perguntar por quê? Se eu abrir a boca e falar é porque é assim, pode ter certeza que eu vou pedir desculpas antes de abrir a boca e falar isso. Mas qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou explicar o porquê. Não interessa se eu for demorar meia hora para explicar o porquê de 1 mais 1, eu vou demorar meia hora para explicar o porquê de 1 mais 1. E você vai entender o porquê daquele negócio. Aquelas fórmulas horrorosas, tipo, segunda fórmula de Moivre para números complexos, para descobrir as raízes da unidade de números complexos. Que mané fórmula de Moivre, com todo respeito a Moivre, que foi um matemático fantástico. Mas tem um raciocínio por trás dela. Na geometria eu costumo dizer que só tem uma fórmula que você precisa, entre aspas, decorar em toda a geometria plana e geometria espacial. Que fórmula é essa? A fórmula da área da superfície de uma esfera, de raio R. É a única. Todas as outras fórmulas, geometria plana, geometria espacial, todas elas têm um raciocínio, na maioria esmagadora dos casos, raciocínios simples envolvidos. Qual que é o problema? Infelizmente, nem sempre a gente tem tempo de trabalhar isso. Nem sempre a gente tem, não. A gente não tinha tempo. Aqui a gente vai ter. Por que a gente vai ter? Porque durante os 2 primeiros meses, como eu estava dizendo, operações com números decimais, né? Eu parei em operação com número decimal. Automaticamente a gente vai estar falando de porcentagem. Terminou essa parte, a gente vai falar também de progressão aritmética e progressão geométrica, que são 2 conteúdos relativamente básicos que vão ser importantes para você estudar trigonometria, para você estudar números complexos, para você estudar função exponencial, função logarítmica, equação de reta, função polinomial de primeiro grau, função quadrática. Você fala função quadrática tem a ver com PLPG? Tem tudo a ver. Com PA. Com PG realmente não tem nada a ver, mas com PA tem muita coisa a ver. E se você consegue linkar todos esses conhecimentos, meu irmãozinho, sinceramente, eu estava conversando com a galera aqui ontem, sendo bem sincero com vocês que estão começando essa turma hoje, 19 de fevereiro, e vão até dezembro na prova da ESCS. Sendo bem honesto com vocês, eu já tive a oportunidade de resolver todos os vestibulares da UNB desde 2000. Eu peguei todos e já resolvi. E de antes deles também já resolvi a maioria. Aprendi muita matemática? Aprendi. Sou formado em matemática na UNB? Sou. Mas sinceramente,
Eu tenho medo, e que medo gostoso. Medo de quê? Medo de chegar no final do ano, sendo bem sincero. Eu tenho medo de chegar no final do ano e vocês estarem sabendo mais matemática de ensino médio do que eu. Aí você fala, como assim, pessoal, isso é impossível? Te digo, não é impossível não. Sabe por que não é impossível? Por um motivo bem simples. Eu estarei passando tudo isso de forma concisa, de forma conectada para vocês, e vocês, além de estarem vendo aqui as minhas explicações, vocês terão um tempo relativamente grande para poder se dedicar para os estudos, resolver exercícios mais pesados. E aí, meu irmãozinho, onde vocês vão chegar? Sinceramente, eu tenho medo. Na realidade, eu acho que quem tem que ter medo vai ser a concorrência de vocês. Sendo bem sincero. Eu acho que quem vai precisar ter medo é isso. Aí você fala, pessoa, baseada em que você acredita tanto assim neste projeto? Porque você há de convir que é uma coisa diferente. Não é uma específica de matemática. Não é específica de matemática. Isso daqui é um curso de matemática, basicamente um treinamento que vai acelerar o seu raciocínio. Para que você vai usar esse treinamento? O problema já não é mais meu. Porém, nesta turma aqui, especificamente esta turma, a gente já está começando, visando chegar lá no final do ano. Ou seja, serão 9 meses de aula ao todo. Serão 9 meses de aula, e durante esses 9 meses, nos 2 primeiros meses, faremos esse treinamento que, continuando, agora falando de forma completa, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir números inteiros. Depois, somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir números na forma decimal. Depois disso, a gente vai falar de porcentagem, que é a mesma coisa que falar de operação com número decimal. Depois, progressão aritmética, progressão geométrica. Vão perceber que não tem fórmula para nenhuma delas. Para falar a verdade, na soma da PG vai acabar sendo mais interessante. Eu vou pedir desculpas para vocês, mas vai acabar sendo mais interessante decorar a fórmula da soma da PG do que você pegar o processo que leva até ela. Mas não se preocupe que eu vou mostrar o processo também. Eu não vou colocar para você engolir a seco, não. Por mais que seja melhor você decorar, eu vou mostrar de onde que vem aquele negócio lá. E aí, depois de PA e PG, equação de primeiro grau, entender por que tem que passar para o outro lado trocando sinal, essas paradinhas todas. E depois de equação de primeiro grau, vamos falar também da equação de segundo grau, da função quadrática, né? Quem que inventou a dada fórmula de Bhaskara, parábola, coordenadas do Betz, encontrar a raiz, o que significa aqueles negócios todos. Isso em 2 meses. Passados esses 2 meses, aí, meu irmão, desculpa, mas aí eu vou destroçar vocês. Aí eu vou sair espancando. Aí eu vou pegar pesado. Muito pesado. Mais pesado do que eu já peguei em qualquer cursinho que eu tenha dado aula, em qualquer escola que eu tenha dado aula. Qual será o material que vai servir de base para nós durante estas aulas a partir de meados de abril? Vai ser esse material que eu vou mostrar aqui para vocês. Material este que você só encontra aqui. Esse aqui tu só encontra aqui, meu irmãozinho. E o treinamento também, porque o treinamento fui eu que escrevi. Coletânea de questões de matemática dos vestibulares da UNB de 2001 até 2013, exceto 2003, organizado por assunto e ordem cronológica. Acredito eu que daqui a pouco eu vou trazer também a prova de 2003, eu só não vou ter tempo de colocar dentro do caderninho de vocês. Para vocês entenderem o que é esse trabalho que eu fiz aqui, que pode colocar trabalho com T maiúsculo. Eu peguei todas as provas do vestibular da UNB desde 2001. Fui lendo questão por questão. Fui lendo lá. Ah, esse item daqui é de geometria analítica, esse é de função trigonométrica. Ah, esse é de função quadrática, esse aqui é de geometria plana. E fui separando item por item. Esse item é disso, esse item é disso, esse item é disso, esse item é daquilo. Aí eu peguei todas essas provas e fui digitar uma por uma. Você fala, professor, digitar? É, praticamente. Na realidade eu selecionava o item Ctrl+C, Ctrl+V, mas só para sair tudo bizarro. Quem já tentou passar de um PDF para DOC sabe a dor de cabeça que é. Agora você imagina uma prova de matemática da UNB cheia daquelas fórmulas para tudo quanto é lugar. Pois bem, não se preocupe. Eu fiz isso com todas as provas desde 2001. Na realidade não fui só eu, foi eu, minha noiva e um primo meu que me ajudaram. Nós 3. A gente ficou alguns meses trabalhando em cima disso e disso nasceu esse material daqui. Como que funciona esse material? Simples. Ah, eu quero estudar números complexos.
Ah, é? Você quer estudar números complexos? Vamos ver qual página que está números complexos aqui? Página 84. Vou dar um delayzinho de 3 páginas, porque tem as 3 páginas iniciais aqui, das capas, essas paradas. Então na página 87, se você for lá, olha aqui números complexos. E aí você vai se deparar, aqui essa questão que está aqui é de 2012. Porém, a primeira questão que você vai encontrar vai ser a questão de 2013, que caiu no meio do ano passado, que foi o último vestibular da UNB que teve. Daí você vai passando. Aí você vai encontrar as questões de números complexos de 2013, depois de 2012, 2011, 2010. Todas, 100% das questões. Com certeza vocês já viram muitas dessas questões aqui nas apostilas, cursinhos, natural, né? Mas só que aqui estão todas reunidas, sem exceção. Até 2001. O que é que vai rolar então? Ah, eu quero aprender números complexos. Beleza. Vem, assistir aula. A gente vai sair resolvendo uma porrada de questões que não der para resolver. E essa apostilinha daqui, bem de boa para você fazer. Tá aqui com os gabaritos, tá assunto por assunto. Por exemplo, só para vocês terem noção, olha aqui a folha de gabarito. Isso aqui é o gabarito, tá? Deixa eu só... Isso aqui é só gabarito, tá bom? É só gabarito de item. Deixa eu maximizar só uma dessas páginas aqui, para você poder dar uma olhada. Isso aqui é só uma página de gabarito, tá bom? Agora vamos ver quais são os conteúdos que tem. Olha lá, ó. Conjuntos numéricos, proporções, porcentagem, sequências. O que mais que tem aqui? Análise combinatória, função afim, probabilidade, função quadrática, polinômios, função exponencial, trigonometria, função logarítmica, função exponencial e função logarítmica, funções trigonométricas, geometria plana, geometria analítica, números complexos, geometria espacial, matrizes, estatística. Ali está o vestibular de 2013, que eu ainda vou levar os itens para dentro. E sistemas lineares, e eu acho que acabou. Acabou. Opa. Você está separado assunto por assunto. Né? Essa apostila daqui, a galera, que a maioria aí vai tocar o barco até dezembro, né, com a gente. Essa apostila daqui a gente vai começar a trabalhar. Eu devo entregar ela para vocês antes, para vocês já irem se divertindo, né? Tem um passatempo já para fazer, claro. Entendeu? Diversãozinho só. Mas é a partir de abril que a gente vai realmente trabalhar com ela em sala de aula. Beleza? Esse daqui é um dos materiais e tem a parte do treinamento que vocês receberam aí. Tá joia? Então, tipo assim, algumas pessoas não me conhecem e conversavam comigo e ficavam falando: rapaz, será que essa parada vai prestar mesmo? Tipo, nunca ouvi falar desse curso. Quem foi que inventou esse negócio? E eu bati o pé e continuo batendo. E quem quiser vir bater em frente comigo, pode vir. Que você vai ver o estrago que isso aqui vai fazer. Ou melhor, o bem que isso aqui vai fazer para você. Entendeu? Mas você vai ficar com conhecimento matemático muito, mas muito consistente. De forma que, infelizmente, como eu disse, não dá tempo da gente ficar trabalhando em cursos regulares. Aí você fala: poxa, mas em 7 meses vai dar tempo de ver toda a matéria? Deixa eu te digo, vai dar tempo de sobra. Por quê? Por um motivo bem simples. Todos aqui nessa sala vão fazer os 2 meses de treinamento. Todos. Sem exceção. Depois de feito os 2 meses de treinamento, meu irmãozinho, a galera aqui vai estar com uma velocidade de raciocínio tão grande, mas tão grande, que eu vou gastar 30% do tempo que normalmente eu gasto em uma aula normal. Eu vou gastar 30% do tempo para ensinar o mesmo assunto. E você vai aprender de uma forma muito melhor do que se estivesse tendo essa mesma aula comigo em um curso, em uma aula normal na escola. Como é que eu posso falar isso? Simples. Ano passado eu demorava 2 meses e meio para ensinar geometria analítica na escola. Aqui eu ensinei geometria analítica em 3 tardes. Tudo geometria analítica. E ainda resolvi umas 8, 10 questões de vestibular da UNB. Você fala 3 tardes, ensinar reta, circunferência, ponto médio, baricentro, equação de hipérbole, equação de elipse,
interseção de circunferência com reta, reta perpendicular, reta paralela, distância de ponta reta, distância entre duas retas. Sim. Só tem uma coisa, a gente precisa ter um nível de conhecimento, digamos assim, bem legal. Só tem um detalhe, o nosso nível de conhecimento vai ser tal. Fala pra mim, como é que você sonha? Me diz uma coisa. Como é que você sonha não? Mas, deixa eu... Beleza. Beleza. E agora, qual dos dois está mais ou menos? Não sei qual dos dois. Desculpa. Acho que é esse aqui. Acho que é esse. Pessoal, fala pra mim. Se eu virar pra você e falar assim, encontre a equação da reta que passa pelos seguintes pontos. Ponto A, que é o ponto x igual a menos 2 e y igual a 9. E o ponto B, que é o ponto x igual a 3 e y igual a 9 não, vou colocar 11, que 9 é um número que não é primo. Vou colocar 11, logo para dificultar. X igual a 3 e y igual a menos 4. Encontre a equação dessa reta. Pode falar. Como que tradicionalmente a gente faz isso? Faz determinante, né? Ou então faz um sistema, né? Y é igual a x mais b. Aí coloca os dois pontos e resolve o sistema, né? Aí eu te pergunto, que tal fazer isso daqui sem encostar o lápis no papel? É possível? É. Como? De menos 2 para 3 a gente andou 5 para frente. E de 11 para menos 4 nós descemos 15. Se andou 5 para frente e desceu 15, então se andar só 1 para frente vai descer 3. Logo, o coeficiente angular é menos 3. Então se anda 1 para frente, desce 3. Se andar 2 para frente, desce 6. Se andar 3 para frente, desce 9. 11 menos 9, 2. Está aqui a equação. Está duvidando? Quanto que é menos 3 vezes menos 2? Só uma coisa, perdão. Vai descer, não é 9 não, desculpa, é 5, perdão. Quanto que é menos 3 vezes menos 2? 6 mais 5, 11. E menos 3 vezes 3? Menos 9 mais 5, menos 4. Aqui está a equação da reta. É que eu pensei que eu tinha colocado menos 3 aqui, desculpa. Como é menos 2, você não tem que descer 9, você tem que descer só 6. Aí você fala, hã? Hoje não tem a mínima chance. Mas pode ter certeza que depois da gente fazer o treinamento todo, se aprender a fazer continha de cabeça, bababá, quando chegar na hora de fazer isso aqui, você vai achar a equação de reta desse jeito. Desse jeitinho daqui. Não vai fazer determinante, não vai fazer nada. Eu estou usando isso aqui só como exemplo, tá bom? Tem coisas muito piores, entre aspas, que a gente vai ficar vendo por aqui. Mas muito mesmo. Confia. Confia. Beleza? Inclusive, vocês perceberam, eu estou gravando aqui esta aula, por quê? Por um motivo bem especial. Esse curso não tem como alguém entrar aqui com o bonde andando. Não tem como. Por um motivo muito simples. O nego vai entrar aqui depois de começar, não vai acompanhar o raciocínio da galera e vai ficar travando a nossa aula. Então não vai rolar isso. Eu estou gravando essa aula por um motivo simples. Porque eu vou disponibilizar excepcionalmente apenas esta aula de hoje. Hoje mesmo na internet, é capaz de na hora do almoço já está disponível. Vou postar lá no Face, quem tiver meu Face, vou postar lá no YouTube, tá bonitinho lá no canal, para que se porventura vocês tiverem ainda alguma pessoa que ficou meio receosa, você chega e fala, velho, assiste isso aqui, aí você decide. É como se essa pessoa tivesse vindo assistir a primeira aula. Ela vai ter que assistir o vídeo todo. Vai ser 1 hora e pouquinho mais ou menos, tirando a parte que a gente vai dar uma paradinha. Mas aí sim, ela vai ter alguma chance. Caso contrário, não tem como vir, porque não vai acompanhar. Aí, bicho, foi mal. Ano que vem a gente se encontra. Se é a turma anual de medicina, aí só em 2015. Só em 2015. Beleza? Agora vamos falar a respeito de algumas coisinhas mais práticas. Chega de lero-lero. Quero só expor algumas coisinhas aqui para vocês. Quais são elas? As regras aqui da reciclagem. Vocês receberam um papelzinho aí?
né? Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho. Ele fala o seguinte, ó. Este é um curso de matemática básica. Sendo assim, cada um de vocês tem o direito de esclarecer a dúvida que aparecer, sem receios de algum outro aluno julgar aquela pergunta simples demais. Todos estamos aqui para acabar com os problemas e não para mostrar que um sabe mais do que o outro. Muitas vezes, quando você está se preparando para uma turma tradicional para medicina, eu falo isso porque eu também já dei muita aula já em turma em cursinho para medicina, muitas vezes a galera fica até com vergonha de fazer uma pergunta julgando que aquela pergunta é básica demais. E o resto da sala vai ficar, ai velho, não acredito. Não tem esse papo aqui. Não tem esse papo aqui. Fora de cogitação. Todo mundo vai evoluir, todo mundo vai chegar num ponto monstrinho. Beleza? Aqui a primeira conta vai ser o mais um praticamente, velho. A gente vai partir do básico. Qual é a filosofia? Tem 10 metros para a gente percorrer. Às vezes, a dúvida de um aluno A está no primeiro metro, do aluno B está no segundo, do aluno C está no quarto metro. Não se preocupe, eu vou percorrer tudo. Eu vou sair varrendo a dúvida de todo mundo. Beleza? Então não hesite, velho, mas não deixe passar. Não deixe passar mesmo. Qualquer coisinha que porventura você não tiver compreendido, ó, Basílio, na moral, beleza? Então vamos nessa, continuando. É importantíssimo que você evite ao máximo, ou seja, evite de tudo quanto é jeito, faltar alguma aula, uma vez que o treinamento é contínuo e qualquer lacuna deixada no processo compromete o resultado final. Isso daí no caso da primeira aula não é nem questão de evitar. A primeira aula perdeu, entre aspas, está fora, está eliminado, sacou? É mais ou menos isso. É como tirar abaixo de 4 na redação do vestibular do UNB. Não interessa se você gabaritou todas as provas, você não sabe escrever e está fora. Sacou? É mais ou menos isso. Beleza? Outra coisa aqui, tem até um errinho de português, eu não lembro aonde aí, peço desculpas, tá? Mas olha só, durante as explicações, se preocupe apenas em acompanhar o que é dito e não em ficar copiando enquanto eu explico. Sugiro registrar até com o aparelho celular o quadro, caso não tenha tempo para copiar. É sério. Uma das frases que vocês mais vão ouvir durante o ano é: solta o lápis. Eu vou ficar falando isso o tempo todo. Por quê? Eu acredito que a melhor maneira de se aprender matemática é de braço cruzado olhando para frente. Não é ficar copiando tudo. Pessoal, mas eu preciso copiar para me lembrar. Beleza? Só tem um detalhe. Depois, quando eu estou dando aquele pulo do gato, olha só galera, se liga aqui, olha só que bacana. Aí eu caboclo levanto o dedo. Aí eu falo, brother, tipo assim, pô, o cara deve ter uma pergunta legal. Ele, pessoal, você pode dar licença aí, por favor, que eu estou copiando. Com certeza essa criatura vai chegar em casa. Quando chegar naquele ponto, o que essa criatura vai falar? O professor tirou isso aqui de onde? Foi do além? Não foi do além não, horroroso. É porque quando o professor estava explicando aquela passagem, você estava preocupado em ficar copiando. Por isso, priorize ao máximo o que eu estiver falando. 90% da minha aula está no que eu falo e não no que eu escrevo no quadro. Vai ter esqueminha bonitinho no quadro? Óbvio que vai. Mas não é o principal. O principal é a aula. Beleza? Continuando. Tá aqui, né? É muito mais importante, tá aí o erro de português. É muito mais importante acompanhar a explicação do que copiar. Aí só acompanha, né? Horroroso. Já teremos tempo para treinar em sala de aula o que será explicado. Não sendo necessário rever a aula em casa, mas apenas treinar o que foi visto. Inclusive, nesse lugar aqui, normalmente eu apresento uma pessoa que vai trabalhar comigo. Como é que vai funcionar? Para quem não sabe, eu estou fazendo também faculdade. Eu sou formado em matemática, mas eu estou fazendo a segunda graduação. Eu estou fazendo engenharia civil lá no UNB desde 2012. Estou indo para o quarto semestre, entre aspas, que eu aproveitei, graças a Deus, no catatal de crédito. E também eu estou parado desde o meio do ano passado, porque não estava dando para conciliar todas as atividades. Só no meio desse ano que eu vou voltar. Esse semestre também estará trancado o meu curso lá no UNB.
Para quê? Para poder me dedicar exclusivamente aqui para reciclagem e fazer com que o curso corra tudo direitinho, para a gente não ter dor de cabeça, não ter algum tipo de probleminha com falta disso, falta daquilo. Não. O mínimo de dor de cabeça possível. Se possível mesmo, eu quero zero de dor de cabeça. Entendeu? Por isso eu tranquei minha faculdade para me dedicar só a isso aqui. Única e exclusivamente a isso daqui. Tá joia? Então qual que rola? Estou eu lá fazendo engenharia civil, vocês estão ligados, engenharia civil, mais pesado para entrar é a segunda maior nota de corte, só tem nota maior de corte, a que vocês querem, né? A dita cuja da medicina. Então, tem uns cabeçudinhos lá, bicho. Tem uma galera que tem umas cabeças do tamanho que vou te contar. E aí o que rola? Cheguei lá, eu não fui selecionando ao acaso, eu fui atrás de algumas pessoas que ao apresentarem um seminário, por exemplo, lá tá lá fazendo, sei lá, teoria dos números, aí tem que apresentar alguma coisa, então tá fazendo lá introdução à engenharia civil, aí tem que mostrar, por exemplo, falar um pouquinho do projeto de algum tipo de ponte, falar de algum tipo de curso que a gente fez lá. A gente pesquisou todos os cursos de engenharia civil que tem aqui em Brasília. E aí cada aluno fez uma apresentação com relação a isso, com esse curso, com aquele curso. O que eu me preocupei? Quando o nego estava apresentando esse seminário, eu já estava ali. Esse aí está preocupado em explicar o que está fazendo. Ele não está preocupado em mostrar que sabe muito. E eu fui analisando quais eram aqueles alunos que realmente tinham, digamos, uma certa didática um pouco maior. Tinha uma preocupação em deixar claro o que estava transmitindo. O que eu falei com essa galera? Conhecimento todo mundo lá tem. Todo mundo lá tem. Todo mundo lá para passar no NP tirou mais de 250 de argumento. Entendeu? E a maioria da galera lá dá monitoria. Enquanto você ouve aí uma porrada de gente sofrendo para passar em cálculo 1, física 1, pois é, essas criaturas dão monitoria de cálculo 1, monitoria de física 1, sabe? É umas cabeças meio gigantes mesmo. O que eu fiz? Chamei uma galera para vir para cá para me auxiliar. Me auxiliar de que forma? Eles vão assistir a todas as minhas aulas. Infelizmente, hoje, excepcionalmente, eu não lembro exatamente qual dia que o brother vai chegar, mas ele já estava com uma viagem já agendada há muito tempo, então o monitor que vai acompanhar vocês, ele ainda não está por aqui, que será o João Paulo, né? Ele faz lá a faculdade comigo, ele está viajando, mas o que vai rolar? Vai ter sempre um monitor aqui assistindo as minhas aulas, para ele perceber a forma com que eu estou trabalhando, para que depois ele possa auxiliá-los na mesma língua, no mesmo raciocínio que eu estiver desenvolvendo com vocês, sacou? Beleza? Então, infelizmente, o João Paulo não está por aqui para apresentar, mas já está rolando aí comigo já o Davi e o Michael, que estão só comigo por enquanto, mas vai também o João Paulo, tem mais uns 2 brothers aí também, daqui a pouco estão entrando na brincadeira. Continuando. Durante a explicação, evite fazer comentários que possam atrapalhar a linha de raciocínio dos seus colegas. Como assim? Durante a explicação, exceto quando o professor pergunta, e aí, quanto que é? Fala! Ah, eu tenho medo de errar. Não interessa, fala! Você prefere errar aqui ou na prova? Então erre, fale o que você pensar, mas no momento oportuno. Tá joia? É porque tem gente, às vezes tem algumas pessoas mais empolgadas que ficam falando o tempo todo, blá blá blá, e às vezes corta a linha de raciocínio. E isso prejudica aquele colega que tem um pouco mais de dificuldade. Então vamos avaliar melhor o momento exato de fazer algum tipo de comentário. Continuando, esperem o professor terminar um raciocínio para fazer alguma pergunta, nessa linha também. A interrupção de um raciocínio atrapalha demais o aprendizado dos seus colegas. Isso daqui é importantíssimo. Como é que funciona? Só um instantinho. Arthur, acho que já dá para dar uma esfriada, não dá? Mas vamos lá. Voltando. Espere o professor terminar o raciocínio para fazer alguma pergunta. A interrupção de um raciocínio atrapalha demais o aprendizado dos seus colegas. Bicho, eu dou aula há mais de 10 anos. Com certeza, a dúvida que você está, eu acho que em toda aula que eu vou dar, aparece a mesma dúvida. Onde que eu estou querendo chegar? Se aparecer uma dúvida no meio da explicação, espera um pouquinho, deixa o professor concluir. Porque às vezes o que rola na minha cabeça? Ah, nesse momento já tem neguinho aí com dúvida nessa passagem. Porém, eu já estruturo a minha explicação de tal forma que eu deixo para esclarecer este ponto no momento mais oportuno. Normalmente o que acontece? O nego tem uma dúvida no meio da aula, aí eu falo, espera só um pouquinho.
Aí eu continuo explicando. Ele nem fala, abre a boca para dizer qual é a dúvida. Aí eu continuo explicando. Daqui a pouco o que rola? Eu termino. Aí eu pergunto: o que foi, brother? Ele: não. Já esclareceu já. Aí eu: não, beleza. Por quê? Porque eu já imagino que aquela dúvida vai surgir. Então eu espero o professor concluir o raciocínio, para depois sim você verificar se ainda sobrou alguma coisa de dúvida. E por último, não preciso nem comentar a respeito da conversa, né? É só olhar o contrato. Como assim olhar o contrato? No contrato, não sei se vocês viram, tem lá a cláusula oitava. O que diz a cláusula oitava? Melhor coisa que eu fiz, velho. Nossa senhora. Tem essa mochila, tem o treinamento, mas a melhor coisa que eu fiz foi a cláusula oitava do contrato. O que ela diz? Que 2 advertências por escrito o aluno está expulso do curso. Simples assim. Muito simples e direto. Porque eu não vou deixar um aluno ficar prejudicando outros tantos que estão querendo aprender. Está perturbando? Vaza. Teu lugar é outro. Simples assim. Beleza? Bom, vamos deixar de lero-lero. Vocês receberam aí o materialzinho, não foi? Esse material que eu vou mostrar aqui, está aqui. Treinamento 1. Nunca se esqueça. Só uma coisa, acredite. Agora vocês vão preencher na frente de cada algarismo, vocês vão colocar algum algarismo. Qual? O que você quiser. Só tem uma coisa, na frente de cada algarismo tem alguns algarismos, digamos, que seriam os adequados. Para cada lugar tem um algarismo adequado. Qual é? Não sei, não faço a mínima ideia. Simplesmente coloque. De forma aleatória. Coloca o que você quiser. Bora lá, deixa eu só ver. Quem já conhece, beleza? Mas, deixa eu ver aqui. Galera que não conhece, pode responder, tá? Qual foi o número que você colocou ao lado do número 3? Pode falar, qual foi? 4. 7. 2. 7. 6. O correto seria o 7. Meu objetivo era que você colocasse o 7 ao lado. Aí você fala, por quê? Não faço a mínima ideia. Tenta descobrir você mesmo. Só vamos ver. Ao lado do 8, qual foi o número que você colocou aí? Pessoal que não sabe ainda. Qual foi? Qual foi o número? 1. Qual número você colocou aí? Não chegou a colocar, vou colocar. 16 não, tem que ser só um algarismo. Só um algarismo só. 2. 9. Ao lado do 8 seria o 2. Pessoal, não está rolando. Pensa. Ao lado do 3 tem que ser o 7. Ao lado do 8 tem que ser o 2. Qual que é a ideia aqui? Ao lado do 6 vai ser quem? O 4. Qual que é o objetivo? Inteirar uma dezena. Inteirar uma dezena para quê? Por enquanto não interessa. Eu simplesmente quero que a partir de hoje, toda vez que você enxergar o número, na realidade toda vez que você olhar para o número 1, você vai enxergar o número 9. Toda vez que você olhar para o 2, você vai enxergar o 8. Olhou para o 3, enxerga o 7. Olhou para o 4, 6, 5, 5. 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1. Para quê? Você vai ver. Tá joia? Então toda vez que você olhar para o número, você vai pensar, até 10. Até 10. E você vai perceber aqui também, tem uma pequena observaçãozinha que acaba ajudando a gente a saber qual vai ser o número. Qual é? Se o número é ímpar, para chegar em 10 tem que ser ímpar também. Se o número é par, para chegar em 10 tem que ser par também. É porque tem gente, tem uns horrorosos de plantão que fala partindo do 7 para chegar em 10 tem que somar 4. Tem uns horrorosos desses aí. E se você é um desses horrorosos, não tem problema. Você era horroroso. Agora você vai ficar limpo. Beleza? De boa? Vamos treinar, ficar sempre olhando para isso daqui. Então essa é a primeira brincadeira importante. Para que ela vai servir? Não faço a mínima ideia. Agora eu quero falar a respeito da reta numérica.
E para falar da reta numérica, eu quero fazer uma pergunta. Por gentileza, quantos números existem do 3 até o 5? Quantos? Cuidado que tem gente que... Quantos números tem do 3 até o 5? São 3 pessoas. O 3, o 4 e o 5. Horroroso. E a raiz quadrada de 20. E o 3,79. Onde é que eu estou chegando? Onde é que eu estou querendo chegar? Vocês vão ver. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Pega o número 10 e soma alguma coisa. O resultado é maior ou menor do que 10? Bora, gente. Maior ou menor? Subtrai alguma coisa. Maior ou menor? Multiplica por alguma coisa. Maior ou menor? Divide por alguma coisa. Maior ou menor? Beleza. E que tal a gente somar o número menos 2? E subtrair o número menos 3? Você já pensou em multiplicar o número 10 por 0,4? Ou dividir por 1/3? Você já cogitou essas hipóteses alguma vez? Pessoal, você está falando que eu não sei nem somar, nem subtrair, nem multiplicar, nem dividir. Não exatamente isso. Eu só estou dizendo que você acaba não tendo um critério suficiente. Você acaba não sendo criterioso o suficiente, não sendo crítico o suficiente. Como assim? Eu costumo dizer que a maturidade da maioria esmagadora dos alunos parou lá no ensino fundamental. Mas no ensino fundamental 1, não é no 2 não. Lá da primeira à 4ª série, hoje do 2º ao 5º ano. Por que isso? O cara estava assistindo lá a aulinha, né? Aí estava lá te ensinando lá. Uma laranja mais uma laranja, 2 laranjas. 2 laranjas mais 3 laranjas, 5 laranjas. Parece que o cara parou aí. Na realidade ele conseguiu ir um pouco além. Se eu tenho 5 laranjas e tiro 3 laranjas, eu posso tirar 3 laranjas de 5? Pode. Eu posso tirar 5 de 5? Pode. Eu posso tirar 6 de 5? Não. Lembra que você teve uma aula assim na tua vida? Que não podia tirar 6 de 5? Pois é. E aí, pouco tempo depois, a mesma tia vira e fala para você que você pode tirar 6 de 5. Parece que muita gente parou ali. Aí você fala, pessoa, baseado em que você fala isso? Simples. Eu perguntei se a 10, se eu somar alguma coisa, se aumenta ou diminui. Você me respondeu que aumenta. Você viu como você parou ali? No seu subconsciente você parou lá. E aí, num outro momento, a tia veio perguntar, eu posso dividir 6 laranjas para 2 crianças? Pode. Aí você já passou de série já. Agora já está aprendendo a dividir. Posso dividir 6 laranjas para 2 crianças? Pode. E para 3 crianças? Pode. E para 4? Não. Peraí, você não pode dar uma laranja e meia para cada um? Lógico que você pode. Mas não. Onde que eu estou querendo chegar? A galera parou só nos números inteiros. Então, por favor, vamos ser mais críticos com os números. Vamos ser mais críticos. Vamos ter consciência que existem outros números além do 1, 2, 3, 4, 5 que a tia te ensinou. Beleza? 1, 2, 3, índiozinho, 4, 5, 6, índiozinho. Tá joia? Por favor, qual número é maior? Menos 5 ou menos 2? Como é que eu faço para descobrir se o número é maior ou menor do que o outro? Hã? É o que está mais próximo do zero, não é? Nada a ver. Nada a ver. Quer ver? Qual número é maior? O 2 ou o 5? Ah, o 5 é maior? Quer dizer então que o 5 está mais próximo do zero? De acordo com a definição que muitos dão, é isso. Não, pessoal. Se for negativo, é o que está mais próximo do zero. Se for positivo, é o que está mais afastado. Você está começando a se distanciar da matemática. Por quê? Você está começando a decorar uma porrada de regra para uma única situação. Que tal você simplesmente analisar? Analisar o quê? Como é que eu faço para descobrir qual número é maior? Veja o que está mais à direita. O que tiver lá para frente é maior, bicho. É verdade. Eu nunca parei para pensar nisso. Só tem uma coisa. E se você está numa prova sem calculadora,
sem calculadora. E tem um item perguntando a quantidade de pessoas, bababá, sei lá, que quantidade de eleitores pesquisados é superior a 10 mil. Aí você descobre que foram pesquisados, sei lá, 8 cidades. 8 cidades. Cada cidade com 127 habitantes. 127 não, né? 1270. Como é que você faz para descobrir, para julgar esse item? A pessoa, eu multiplico. Ó, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 7, 56, fica 6, vai 1. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17, fica 7, vai 1. 8 vezes 1, 8. É assim. Até me perdi aqui. Vai 5, né? Eu falei vai 1, que horroroso. Tá vendo como é chato fazer conta desse jeito? Como é que você faz para julgar quando você tiver dois números? Como é que você faz para julgar se um é maior do que o outro? Dica. Você já pensou em dividir um pelo outro? Aí você fala, professor, mas essa divisão daí tá chata. Quem falou que tá chata? Você não dá para simplificar por 2? Não dá para simplificar por 2 de novo? Não dá para simplificar por 2 de novo? 1250 não é menor do que 1270? Essa divisão não é menor do que 1? O que significa dizer? Que a quantidade de eleitores é maior do que 10 mil. Aí você julga o item. Ou seja, não necessariamente a gente tem que baixar a cabeça e sair fazendo conta. Mas qual que é o problema? A gente não tem esse senso crítico ao ponto de o que eu faço para comparar dois números para ver se um é maior do que o outro? O pessoal só pensa se um é mais grande, desculpa o termo, mas é exatamente esse o termo. Beijo, você comparar dois números e saber se um é maior do que o outro é simples. Divide pelo outro, se o resultado for maior do que um, de cima é maior do que o de baixo. Se o resultado for menor do que um, de cima é menor do que o de baixo. Beleza? Então, acho que esfriou um pouquinho, né, gente? Né? Vamos lá. Pessoal, beleza? Só curiosidades. Agora vamos lá. Estou entendido? Na reta, é só ver o que está mais para frente. Quem que é maior, 1 ou menos 7? Professor, mas menos 7 é um montão de dedo assim, ó. Cala a boquinha. Beleza? Com todo respeito. Tá joia? O que é somar para você? Somar é. Parece que as brincadeiras, né? Amar é. Não, nada a ver. O que é somar? Simples. Somar você nunca mais vai somar na tua vida. A partir de hoje, o que é somar? Pode escrever aí. Somar é andar para frente. Somar é andar para frente. Chuta, o que deve ser subtrair? Deixa eu ver como é que está a tua lógica. Deixa eu ver se tem pelo menos 2 neurônios aí. Subtrair é andar para trás. Escreve aí, pode escrever. Somar é andar para frente. Subtrair é andar para trás. Vocês estão vendo um cuidado gigantesco aí? De onde veio esse cuidado? Simples. O número somado pode ser negativo, né, gente? E aí, se você acrescenta um número negativo, obviamente a lógica vai ser como se você estivesse subtraindo, entre aspas. Do mesmo jeito que o número subtraído pode ser negativo. Então a lógica é como se estivesse somando. Só uma pergunta. Baseado em que a gente pode falar isso? Professor, eu lembro. É que menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Por quê? Quem que inventou isso? Você já se questionou? Tem umas lógicas tão simples. A gente vai falar sobre isso depois. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Mas tem uma lógica muito simples. Ué! Treinando com a reta numérica. Tá aqui. Treinando com a reta numérica. Você já tem a reta numérica desenhada aí? Né? Então, primeira conta é 5 mais 3. Ó. Vocês vão perceber que não existe motivo algum para você ficar sofrendo na hora de efetuar alguma operação. Só uma pergunta, quanto que dá 5 mais 3? 8, né? E 5 menos 3? E menos 5 mais 3?
E menos 5 menos 3. Né? Vamos ver aqui. Não estou de sacanagem. Tem muita gente que faz confusão. Menos 5 menos 3 é mais 8. Porque menos com menos dá mais. Cala a boca. Cala a boca, pelo amor de Deus. Aí você fala, eu dou aula em escola e te digo, eu tenho muito aluno de ensino médio que quando olha isso daqui fala que é mais 8. Pode acreditar. Pode acreditar. É daí para pior. É daí para pior. Tipo, 3 vezes 0 é 1. Mas sério, cara, parece umas paradas assim que a gente fica, meu Deus. Vamos lá então. Bolotinha do zero. Separando os positivos dos negativos. A partir de hoje, este primeiro número aqui, ele vai representar na sua operação o ponto de partida, o ponto inicial. E esse outro número daqui vai representar o deslocamento. E o tal do sinal vai representar o sentido que você vai deslocar. Sendo assim, como é que a gente interpreta a conta 5 mais 3? A gente interpreta, é como se tivesse um bonequinho na reta andando de lá para cá. É mais ou menos isso. Só mais subtrair é isso. Imagina um bonequinho caminhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Como assim? 5 mais 3. Parte de onde, gente? Bora? Do 5. Anda quantas unidades? Para frente ou para trás? Então, se você sai do 5 e desloca 3 unidades para frente, o resultado desta operação é o lugar onde você para. Você para no 8. Aqui está o resultado. O resultado é o ponto final. Beleza? Continuando. Na segunda, vou partir de onde? Bora, gente, vou partir de onde? Vou andar quanto? Para frente ou para trás? Então bora. Sai do 5 e desloque 3 para trás. Você vai parar onde? No 2. Agora vou sair de onde? Menos 5. Vou deslocar quantas unidades? Para frente ou para trás? Sai do menos 5, anda 3 para frente, vai parar onde? No menos 2. E agora, sai de onde? Menos 5, anda quanto? 3 para frente ou para trás? Para trás, vai parar onde? No menos 8. Fala para mim, se uma criança começa a entender, somar, subtrair desse jeito, existe alguma chance dela abrir a boca e falar que menos 5, menos 3 dá mais 8? Não tem a mínima possibilidade. E aí você começa a se questionar coisas do tipo: quanto é que deve dar 12.934 menos, sei lá, 13.341? Pessoal, você está querendo que eu faça a conta não, né? Não, não quero que você faça a conta. Eu só quero só que você tenha uma noçãozinha. Que noçãozinha? É óbvio que isso aqui vai ser negativo. Por que isso vai ser negativo? Você está saindo lá do 12.934, está andando mais de 13.000 para trás, só até o zero você vai andar 12.934. Aí depois você só vê o tanto que você está andando a mais. Aí coloca o sinal na frente. É o resultado. Só tem uma coisa, o difícil é descobrir esse tanto, né? Mas a gente vai descobrir esse tanto assim, ó. Mas não hoje, na sexta-feira. Porque hoje a gente está aprendendo a somar. Na sexta que a gente vai aprender a subtrair. Não acredito que eu vou vir 2 dias aqui, um dia para aprender a somar e outro para aprender a subtrair. Não reclama não. Na semana que vem, na quarta a gente aprende a multiplicar e na sexta dividir. Tá? Aí na outra semana a coisa começa a ficar legal, que a gente vai ter uma semana inteira só para estudar fração. Uma semana inteirinha só para estudar fração. Copia aí quem quiser. Quem se sente confortável com essa expressão daqui, ó? Ah, professor, de boa. Vai ser de boa mesmo. Vocês vão ver. Muito de boa, muito de boa. Pessoal, não vai fazer isso de cabeça não, né? Não.
Ah, menos. Mas a gente vai aprender a fazer muita coisa de cabeça. Muita coisa de cabeça. Então, gente, já que todo mundo gosta de ficar decorando um monte de coisa, se você quiser decorar alguma coisa, sabe qual é a soma mais difícil que existe na face da Terra? 9 mais 9. Porque é a maior de todas. Não tem nenhuma soma maior do que 9 mais 9. Como assim, pessoal? Vocês vão conferir. Nenhum. Quer decorar alguma coisa? Decora aquilo ali, ó. Como é que você pode quebrar todos os algarismos positivos, ou seja, do 1 até o 9? Cuidado que algarismo é diferente de número. Algarismo é só aquele negócio que você escreve sem tirar o dedo do papel, praticamente. Sabe? Quando você tem que tirar para escrever outro, aí você não deixa de ser algarismo. Algarismo é de 0 a 9. Porém, elimina o 0. E elimino o 1 também. Por quê? Eu quero quebrar todos os algarismos que existem em duas parcelas positivas, inteiras. Porque senão eu poderia quebrar o 1 em 0,7 mais 0,3. 0,49 por 0,51, tá bom? Mas não, tem que ser parcelas inteiras positivas. Porque se eu não falo também que são positivas, o 1 pode ser 2 com menos 1. Pode ser 298 com menos 297. Não, tem que ser inteiro e positivo. Como é que você pode quebrar 1? Não tem como. E o 2, como é que você pode quebrar? Bora! Como que quebra o 2? 1 mais 1. E o 3? 1 mais 2. E o 4? 1 mais 3 ou 2 mais 2. Seguindo a mesma lógica, a mesma linha, na mesma sequência. Como que deve ser o 5? 1 mais 4 e 2 mais 3. Cuidado que não é 4 mais 1. E a primeira não é 4, é 1 mais 4. Perceba que eu estou partindo sempre do 1 mais alguma coisa. E aí eu vou aumentando o primeiro e diminuindo o segundo. Beleza? Então, primeiro passatempo de vocês. Escreve todos até o 9. E saiba, você vai usar esses daqui o tempo todo. Se você quiser decorar alguma coisa, se é que precisa, decore isso aí. É sério, se você quiser decorar alguma coisa, decore esse negócio aí. Todas as formas positivas de se quebrar um algarismo em duas parcelas inteiras e positivas. Coloque todos, sem exceção. Posso pagar aqui, né? Vocês podem não ter noção, mas vocês estão começando a amadurecer a cabeça de vocês para tanta coisa que vocês não têm noção. Eu falei que vocês podem não ter noção. Falei 2 vezes, desculpa a redundância. Por exemplo, sabia que você está treinando na sua cabeça aqui para fazer a tal da soma e produto das raízes lá na equação do segundo grau? Você não sabe, mas tá. Você sabia que no seu subconsciente você está começando a estabelecer conexões como do tipo: se eu tiver um número par, eu sempre vou quebrar um número par em duas parcelas de mesma paridade. Eu sempre vou quebrar um número ímpar em duas parcelas de paridades diferentes. Como assim? Pode perceber como onde você tem um número par aqui, ó, cada duplinha, se um é ímpar, o outro é ímpar, se um é par, o outro é par. Já nos ímpares, cada duplinha, se um é ímpar, o outro é par, se um é par, o outro é ímpar. Você fala, por que isso? Não interessa, curiosidade. Na realidade interessa. Mas só que isso daí, quando a gente for falar lá de conjuntos numéricos, essas coisas, você já vão estar com isso meio amadurecido na tua cabeça. E aí, as brincadeiras de conjuntos numéricos vão entrar com uma facilidade muito maior. Muito maior. Beleza? De boa até aqui, gente? Então, quais são as possíveis maneiras de você quebrar um algarismo em duas parcelas inteiras positivas? São essas. Sinceramente, você quer decorar alguma coisa? Decora isso. Só isso. É a única coisa que tem que decorar. Com isso daqui em mãos e aquela brincadeira que eu falei ali e mais essa próxima passagem daqui, um abraço. Só tem uma coisa. Qual é a intenção? A intenção é, na hora de efetuar cálculos, a ideia é sempre levar o algarismo fornecido
até fechar a próxima dezena. Depois é apenas completar. E para isso é necessário que eles tenham essas habilidades memorizadas. Eles quem? Vocês no caso, né? É porque esse material eu fiz uma editada nele, porque eu dei um treinamento também para os professores na escola, professor de ensino fundamental. Aí eu estava falando com eles, no caso eles seriam exatamente os alunos desses professores. Tá bom? Por isso está o eles aí, mas no caso aqui é vocês, né? Qual que é a ideia então? Simples. Você vai até uma dezena, depois você completa. Vai até a dezena, depois completa. Vai até a dezena, depois completa. Como assim? A gente vai treinar. E a soma? Bicho, isso daqui é para números grandes. Quando você for somar, por favor, não some da direita para a esquerda utilizando o famoso vai 1. Você que inventou o vai 1. Mas sim da esquerda para a direita, somando primeiro os valores de maior ordem, pois estes só mudam se a soma dos algarismos da ordem imediatamente anterior interarem em uma dezena. Por exemplo, por gentileza, fala aí um algarismo acima de 5. 7. Fala outro. 9. Vai. 3. Vou colocar 3. Bora. Outro algarismo. 2. Outro. Fala grande, que é mais legal. 8. Beleza. Agora aqui. Pode falar outro. 5. Bora. Outro. 4. Outro. 7. Outro. 9. 9 é mais legal. E 6. Pronto. Sobe isso aí. Olha como você vai sair daqui hoje. 120 mil, 133 mil, 134 mil, 134 mil, 110, 134 mil, 124. Você fala, hã? Ué, 134 mil, 124, não é verdade? Só tem uma coisa. Você percebeu que eu saí daqui para lá? Professor, mas é errado, é assim, ó. Fala para mim. Imagina. Daqui a alguns anos, você vai comprar um carro para você nesse valor e para sua esposa ou seu marido, né? Você que vai ser médico, vai que você casa com, né? Essa é a tendência até. Mas aí o que rola? Pois é, quando você for somar o valor dos dois carros, fala para mim. Você vai começar somando de aqueles 6 reais com 8 reais? Porque você vai ver logo, a 70 com 50 já dá 120. 9 com 4 já dá 13. 120 com 13 é 133, não é isso? Com mais 1.000, 134. Com mais 110, 134, 110. Com 14, 134, 124. O difícil não é somar, o difícil é você lembrar dos números. Você vai ver, o difícil não é somar, o difícil é lembrar dos números. Só tem uma coisa, todas essas besteiras que a gente está fazendo aqui é exatamente para chegar nesse ponto. E para chegar nesse ponto, eu quero falar ainda de mais duas besteiras. Quais são as duas besteiras? Primeira delas, vamos lá, bora aqui. Pit stop. Quem é o tal do pit stop? Pit stop, para a mulherada aí que não curte muito esse negócio de corrida, essas paradas, né? Pit stop é quando tá lá, né, o cara lá na Fórmula 1, aí tem que parar para trocar pneu, né, para reabastecer, aí rola o pit stop. A pessoa está tirando a mulherada? Não. Mas só que, tipo, normalmente a galera não se interessa, né, muito por negócio de corrida de carro, blá blá blá, né? Mas vamos lá, tá lá, o carro para e troca as paradas todas. Na realidade, o que é o pit stop pra gente? Pit stop vai ser aquele número que você sempre vai parar o seu raciocínio. Por quê? Porque é confortável você parar ali. É como se você desse uma paradinha para descansar. Você vai descansar sua mente. Como assim descansar sua mente? Presta atenção aqui, ó. Para você entender por que vai descansar sua mente, presta atenção. Olha aqui, todo mundo, por favor. Vamos fazer essa soma aqui, ó. Uma soma muito simples. Muito simples. Eu quero fazer a soma 7 mais 5. Olha como a sua cabeça vai processar a partir de hoje. Sua cabeça nunca mais vai fazer 7 mais 5. Nunca mais. Ela vai fazer o quê? Ela vai pensar assim, ó. Eu estou saindo do 7 e vou andar 5 unidades para frente. Não é assim? Só tem uma coisa.
Se você sai do 7, quais são os pitstops? 5, 50, 500, 5 mil. Na realidade, na ordem. 5, depois 10, 20, 30, 40, 50, 60, blá blá blá. 100, 200, 300, blá blá blá. 1000, 2000, 3000, 4000, blá blá blá. 5, 50, 500, 5000. Ou seja, encontrou algum caboquinho que termina em 0, para. Encontrou algum caboquinho que tem a ver com 5? Se quiser, você para. Com o tempo, você não vai parar mais. Mas se quiser, você para. Como assim? Presta atenção. Olha aqui todo mundo, olhou para cá, soltou o lápis. Bora aqui. Você sai do 7 e vai andar 5 unidades para frente. Você vai passar por algum caboclo considerado um pit stop? Vai passar ou não vai? Qual é o cara? 10. Você vai passar pelo 10. Todo mundo concorda que não precisa nem ser craque em matemática para perceber que vai passar pelo 10? Ótimo. E aí, qual será a sua preocupação? Será só uma na realidade. A outra vem por osmose. Quer ver? Qual é a sua preocupação? Simples. Lá na primeira brincadeira, qual foi o número que eu disse que tinha que colocar ao lado do 7? 3. Ah, o lado do 7 é 3? O que significa esse 3 da primeira brincadeira? É porque se você andar mais 3 unidades, você chega no pit stop. Chega ou não chega? Mas você não tem que andar 5? Dos 5, já andamos quanto? Não tem que andar 5? Dos 5, já andamos quanto? 3. Mais o 5 é 3 mais quanto? 2. Aí sabe o que a tua cabeça vai fazer? Ela vai fazer assim, ó. 7 mais 5 não existe. O que existe é 7. Mas qual o número que está ao lado do 7? É o 3. Enquanto que é 7 mais 3, a sua cabeça vai dizer 12. A sua cabeça faz isso. 7 mais 3 é 12. Olha lá, a gente já assistiu já essa aula e está falando, realmente a gente pensa desse jeito. 7 mais 3 é 12. Sério, quer ver? Como a sua cabeça já está pensando um pouquinho assim? Olha lá. Fala pra mim. Quanto que é 9 mais 8? Não sei. Qual o número que fica ao lado do 9? Qual o número que fica ao lado do 9? 1. Quanto que é 9 mais 1? 17. Você não tem que andar 8? Você não já andou 1 até o pit stop? Não está faltando andar 7? Você já vira a dezena terminando em 7. A tua cabeça já... 17. Qual que é a lógica que está por trás disso? A lógica que está por trás disso é uma brincadeira que a gente vai fazer aqui agora, durante um tempinho. Olha o que eu trouxe para vocês. Ah, pessoal, eu não acredito não, velho. Pois é. Olha o que é isso. Ai, pessoal, não acredito. Material dourado. É, só curiosidade. Alguém aqui na sala nunca teve a oportunidade de trabalhar com isso aqui? Pode levantar a mão. Quem nunca teve a oportunidade? 1, 2, mais alguém? 3, também não? Bicho, isso aqui é fantástico. Sério, quando vocês tiverem filhos, compre isso daqui a partir da idade, obviamente, que ele não vai pegar isso aqui e vai ficar colocando na rua. Tá? Depois que ele tiver um pouquinho de maturidade, aprender a escrever, estiver aprendendo a somar, essas coisas, compre esse bichinho daqui. O material dourado, ele consiste basicamente em 4 peças. Quais são essas 4 peças? Nós temos a unidade, que é um cubinho desse daqui. 10 unidades juntas, que é o que a gente chama de barra, né? Obviamente é o 10, a dezena. Temos também 10 barrinhas juntas, que é a placa, que é uma centena. E temos 10 plaquinhas juntas, que é o bloco. Na escola é impressionante, todo mundo quer ficar mexendo nesse bicho, porque tem pouco. Os outros pequenininhos, não tem graça. Qual que é a ideia do material dourado? É sério. Se você junta 10 cubinhos desse aqui, você tem uma dezena. Se você juntar 10 barrinhas dessa aqui, você tem a centena. Se você juntar 10 centenas dessa aqui, você tem a unidade de milhar. Só tem uma coisa, você pode não ter noção, mas você no fundo, você está aprendendo geometria também. Você está aprendendo multiplicação.
Quer ver como você está aprendendo geometria? Vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês levantem a mão, aqueles que têm segurança a respeito da resposta. Tá bom? Quando a gente está estudando geometria espacial, a gente tem que fazer conversões de alguma coisa cúbico para litro. Eu quero saber 1 litro equivale a o que? Não responda, tá? Só processa. 1 litro equivale a 1 milímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 metro cúbico, 1 quilômetro cúbico. Por favor, sejam honestos. Quem tem segurança dá a cara a tapa de que sabe a resposta correta. Levanta a mão, pode levantar. Não acha que está tirando onda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pessoas. Essas 7 me respondam. É o quê? Decímetro cúbico. Perfeito. As demais, que não sabem, não tem problema algum, não é demérito algum. Pensa comigo, por favor, que você vai ver se faz sentido ou não. Olha aqui. Você sabe o que é 1 milímetro? Você já viu uma régua? Milímetro não é aquela que tinha. Não é o cotoquinhozinho da régua? Pois é. Agora imagine um cubo com aquele cotoquinho de aresta. É menor do que um grão de farinha, daquelas farinhas grossas. É menor do que aquele grãozinho de farinha. Aquilo dali é 1 milímetro cúbico. É um cubo com 1 milímetro de aresta. Você sabe o que é 1 centímetro cúbico? É isso aqui. É um cubo com 1 centímetro de aresta. Decímetro, olha o nome. Decímetro, decímetro. São 10 centímetros. Você sabe o que é 1 decímetro cúbico? É isso aqui, ó. É um cubo com 1 decímetro de aresta. Você sabe o que é 1 metro cúbico? Eu tenho 1,84. 1 metro vai mais ou menos até que assim, eu acho. Né? É, mais ou menos até que assim. Pois é. Pega 1 metro cúbico. É um cubo com 1 metro de aresta. 1 quilômetro cúbico. É um cubo bem grandão. Maior do que aquele do Transformers lá, se brincar. Sacou? Então o que que rola? Por favor, alguma vez você já foi no mercado comprar 1 litro de leite? Acho que já, né? Pega aquela quantidade de leite que tem dentro daquela caixinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aquela quantidade de leite que tem dentro da caixinha. Agora responda para mim, por favor. Aquela quantidade de leite faz sentido ela caber onde? Na farinha? Isso. Ou seja, 1 milímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 metro cúbico ou 1 quilômetro cúbico, pelo amor de Deus. Por que você faz confusão com isso? Onde é que faz algum sentido? Você tem uma dúvida, vai ser nesse aqui, criatura? Por que você fica falando que 1 litro é 1 metro cúbico? Horroroso. Quer dizer que você colocar uma caixinha de leite num cubo de 1 metro de aresta, você vai encher aquele cubo. Deixa eu colocar fermento. Cala tua boca. Não sei se você sabe, 1 metro cúbico são 1000 litros. Por que são 1000 litros? 1 metro não são 10 decímetros? Não são 10 decímetros? Aí você está vendo esse cubão daqui? Pois é, em proporção é como se você colocasse um cubinho desse aqui dentro. 1 decímetro, 2 decímetros, 3 decímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 10 por 10. Você já viu sua conta de água? Olha a prova do Enem. Já viu o relógio? Né? Aí passa aqueles números lá, né? Aí aparece lá consumo 33. O nego não faz a mínima ideia do que é aquilo. Ô criatura, 33 são 33 metros cúbicos que a sua casa consumiu. É que a sua casa naquele mês consumiu 33 mil litros de água. É isso que forma aquele negócio lá. Porque cada metro cúbico são 1000 cubão desse aqui, ó. E eu não sei se você sabe, mas quando você vai no McDonald's e pede um refrigerante de 500 ml,
você está comprando um refrigerante com 500 cubinhos desse daqui, de Coca-Cola. Isso é um ml. O ml não é uma gotinha. O ml é um milésimo do litro. Se isso é um litro e um litro tem 1000 cubos, significa dizer que um ml é um milésimo do litro. É isso aqui. Agora perceba, se você começa a se familiarizar com o material dourado, olha as consequências lá no estudo da geometria. Você não precisa ficar perdendo tempo. Ai meu Deus do céu, como que é mesmo? Eu tenho que decorar. Eu já falei, quer decorar alguma coisa? Decora teu CPF. Já decorou? Decora RG. Já decorou? Decora o título de eleitor. Isso eu sei que você não decorou isso. Beleza? Beleza? Eu sei que você não decorou. Tá joia? Mas agora a gente vai brincar. É sério. A gente vai brincar. Arthur, você pode me ajudar aqui rapidão, brother, por favor? Distribui essa parada aqui, um para cada um. Ah, eu não acredito, pessoas, sério. Separa 12 aí, 12 cubinhos. Cada um separa 12 cubinhos desse aí. E só uma coisa, tá, gente? O nome desse negócio que vocês estão recebendo é cubo, não é quadrado. Tá bom? É cubo, não é quadrado. Ah, pega os quadradinhos. Não, quadrado é uma figura de 2 dimensões apenas. Isso aqui tem 3. Só que isso vai sair do plano da tua carteira. 12. 12. Ai, não acredito que eu estou fazendo um cursinho para medicina e vou brincar com material dourado. Eu não estou nem aí. Pode acreditar que dá resultado. Pode acreditar. Vai ver. Agora vocês vão fazer uma coisinha aí. Seguinte. Vocês vão pegar esse negócio. Vocês têm aí, deixa eu tirar dessa cadeira que daqui a pouco vai cair. E aí vai virar um alvejo. Vocês têm aí 12 cubinhos. Cubinhos. Não são quadradinhos. 12 cubinhos. E uma barra. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na carteira de vocês esses cubinhos da seguinte maneira, ó. Tipo, você vai colocar a barra aqui e vai colocar 7, vai separar esses 12 cubinhos em 2 grupos. Primeiramente separa em 2 grupos. Um com 7 e o outro com 5. Essa é a conta que a gente quer fazer, 7 mais 5. Separe um com 7 e outro com 5. Já deixa eles enfileirados. O de 7 e o de 5 enfileirado. Desse jeito aqui assim, ó. Beleza? Tá um com 7 aqui enfileirado. Não dá pra você ver, né? Direito, porque se eu virar aqui vai cair. Mas tá um com 7 aqui e outro com 5 aqui do lado. Um ao lado do outro. E a barra está separada. O que você vai fazer agora? Pega o de 7 e coloca encostadinho na barra. Empurra ele até encostar na barra. Um ao lado do outro. Você viu que ocupou 7 unidades da barra? Tem uns erros experimentais aí, né? Desconsidere o experimental. Vocês vão aprender isso quando for fazer física experimental. Aliás, vocês não, né? Vocês vão fazer física experimental. Vocês podem fazer, sei lá, medicina experimental, sei lá, biologia molecular experimental, sei lá, com essas matérias. Biofísica, aí ó. Né? Aí talvez role. Agora o que vocês vão fazer? Vocês estão com a parada assim, né? Né? Uma barrinha com 7 aqui do lado. Vocês vão pegar essas 5 e vão inteirar essa barra. Pega a 5 e inteira a barra. Vocês viram que vai ficar sobrando? Fica sobrando quantos? Fica sobrando 2? Beleza. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses 10 que inteiraram a barra e coloca na tua mão. O que sobrou na tua mesa? Uma barra e quantos cubinhos? 2. Vocês viram isso que vocês fizeram? Sabe o que vocês acabaram de fazer? Vai 1. Você acabou de fazer o tal do vai 1. Qual que é a ideia do vai 1? O vai 1 aparece quando? Quando você tem 10 unidades de uma determinada ordem
Isso equivale a uma unidade da ordem imediatamente superior. Quando você tem 10 dezenas, você tem uma centena. Quando você tem centenas, você tem uma unidade de milhar. E é por isso que a gente diz o tal do vai 1. Mas observe que a ideia é ficar somando algarismo. Agora percebam o que vocês fizeram. Não tinha 7? Quanto que precisou para iterar 10? Lembra da primeira brincadeira nossa, que ao lado do 7 está o 3? E quando você colocou 3, tinha que somar 5. Quando você colocou 3, quanto que sobrou? 2. Olha a outra brincadeira nossa aqui, ó. Vocês viram que a gente fez as 3 brincadeiras nesse processinho bubble aí com material dourado? Quais são as 3 brincadeiras? Ao lado do 7 está o 3 para iterar uma dezena. A dezena é o pit stop. E quanto que fica sobrando? 2. E a gente fez as 3 coisas. E a partir de agora, vocês vão perceber como que a cabeça de vocês vai processar. Por exemplo, 8 mais 6. O que a cabeça de vocês vai fazer? Ao lado do 8 é 2, falta 4, 14. 9 mais 4, ao lado do 9 é 1, falta 3, 13. 9 mais 6, 15. 7 mais 6, 13. 8 mais 9, 17. É sério, olha o Chico Xavier marcando aí. É sério, bicho. Vocês vão perceber que a cabeça de vocês vai começar a processar desse jeito. E quer ver a prova de que vai começar a processar desse jeito? Antes disso, eu quero fazer uma soma aqui com vocês. Eu quero fazer a seguinte soma. Como é que você somaria isso aqui, ó? 27 mais 38. Vou ensinar para vocês como é que se soma. Eu falei que hoje vocês iam aprender a somar. É assim que se soma, ó. A pessoa 7 mais 8 dá 15, fica 5, vai 1. 50 mais 5. Isso. Por que isso? Por causa disso aqui, quer ver? Aqui, ó. Tá certinho. Olha aqui. Olha lá. Se liga aqui, ó. Aqui tem 7 unidades e 2 dezenas. 7 unidades e 2 dezenas. Aqui tem 3 dezenas e 8 unidades. Como é que a gente vai somar? Do jeito bem simples. 27 não são 2 dezenas com 3 dezenas. 27 não são 2 dezenas com 7 unidades. 38 não são 3 dezenas com 8 unidades. Como é que a gente vai somar a partir de hoje? Simples. 2 dezenas com 3 dezenas não dão 5 dezenas? Isso é somar logo esses caras. Olha os 5 dezenas aqui, ó. Isso é somar primeiro da esquerda. E agora, não sobraram 8 unidades com 7 unidades? Mas ao lado do 8 não é 2? Não sobra 5? Então não dá 15? Mais 15 não é mais uma dezena? Então não está dando 60 já? Vou jogar uma dezena fora, está aqui, mais uma barra. Você concorda que sobraram 6 barras e 5 unidades? Então não dá 65? Isso é o que a gente faz ao realizar essa operação. Só tem um problema. É óbvio que a gente não vai levar o material dourado lá para a prova. Então a gente tem que desenvolver a habilidade de ficar fazendo essas continhas aqui. É por isso que eu estou falando isso. Então a partir de agora, como é que vocês vão somar? É de lá para cá? Ou não? É daqui para lá. E colocando essas técnicas em prática. E vocês vão perceber agora como o raciocínio de vocês já está diferente. Por que eu estou dizendo agora? Simples. Porque agora, neste exato momento, você vai virar a sua página e vai começar a fazer essas contas da letra A até a letra T. Do A até o T. E você vai perceber como a sua cabeça está processando diferente. Vamos lá, faz aí. Se alguém estiver travando em algum ponto, pode me chamar sem medo de ser feliz. Vocês viram como as últimas contas são mais fáceis do que as primeiras? Por quê? Porque a nossa cabeça já está um pouco mais treinada. Se em minutos já acontece isso, imagina em dias, semanas, meses. Anos não, né? Já basta usando a técnica. Vamos ver como que a cabeça de vocês já está agora, bicho. Por gentileza, falem pra mim aí, o primeiro é o quê? Quanto? 2 mais 7. 2 com 7, vai. 8 e 5. 6, 7.
Galera, vamos lá. Agora soltou o lápis, só olhou para cá. Essa paradinha que eu falei com vocês é apenas no caso de inteirar uma dezena. Se inteirar uma dezena, faz a soma fácil. Por exemplo, a primeira, 2 mais 7 é 9. A segunda, 8 mais 5, não, 8 mais 2, 13. Só uma coisa, quando é 6 mais 7, procure partir sempre do maior. Ao invés de fazer 6 mais 7, faz 7 mais 6. 7, não vai 3? Não falta 3? 9 mais 1. E agora, 13 mais 4 não chega a 20. Então, 17. Coloca logo a resposta. Beleza? Continuando. Só uma coisa, aqui tem um mais forte, ó. 13. Quanto que falta para 20? 17. Vai sobrar quanto? 2. Você vai depois do 20 terminando em 2. 16 até 24. Sobra quanto? 2. 22 de novo. E agora aqui, ó. Como que funciona quando já começa a aumentar? Soma logo a dezena para você saber de onde que você parte. 20. 7 com 4, né? 11. 20 com 11, 31. E aí a sua cabeça começa, ó. 30 com 9, 39. 20 com 17, 37. Olha a tua cabeça, olha bicho. 20 com 13, 33. 50 com 9, 59. 60 com 13, 73. 30 com 13. Ops, 43. 90 com 17. Observe que agora já está indo para centena. 90 com 10 é 100. Falta 7, 107. 90 com 7, 97. 90 com 12, 102. 100 com 12, 112. 110 com 11, 121. E 100 com 17, 117. E agora você vai me acompanhar nas somas que eu vou fazer para a gente ir embora. Ó, 457 mais 289. Olha que soma fácil, olha. 600, 730, 746. Né? Olha. 4.538 mais 2.695. Olha. 6.000 com 1.100 dá 7.100, com 120 dá 7.220, com 13 dá 7.233. Vocês estão percebendo que o difícil é lembrar dos resultados anteriores, onde que tu parou? E aí você começa a fazer essas contas aqui. Quer ver um outro jeito também de você treinar isso? O que acontece? Quer ver? Me fala aí, por favor, uma coisa que você gosta de comer. Hambúrguer. Beleza, vamos pegar um hambúrguer do mar. R$24,90. Você gosta de comer o que, brother? Qualquer coisa. Pizza. Pegar uma pizza na Tele ou Pizza Hut? Pizza Hut então, vamos lá, sei lá quanto que é lá, o quê? 60 conto. 62,50. Vamos lá. Você gosta de comer o quê? Subway. Baratíssimo, R$5,95. Vamos lá. Você gosta de comer o quê? Macarrão. Espoleto. Com licença. Vou colocar os 10%, tá bom? R$10,90 com 1,09.